E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui no canal MTED. Hoje com a presença do Silvio Munhoz, diretor comercial da Scania. Roberto Queiroz vai ajudar a conduzir essa entrevista. E olha, a gente tem muita novidade, muita coisa interessante para contar. Recentemente, a Scania apresentou o novo XT Heavy Tipper. A gente vai falar também como que a Scania atravessou o momento de pandemia, questões de mercado, algumas coisas muito interessantes. Então, vamos começar, Silvio. Primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo, Roberto. Prazer em ver vocês virtualmente, os ouvintes da MTED. É muito bom estar com vocês aqui. Tá certo. Tá certo. Bom, o que eu queria começar, então, falando dessa novidade que a Scania trouxe para o segmento de mineração, né, o que é o XT Heavy Tipper 10x4, mas esse é exatamente o mesmo produto que vocês estão em sinergia com a Navistar International no Canadá? Não, Gustavo, nada a ver com a Navistar, esse produto. Esse produto poderá vir a ser um produto que será vendido pela Navistar no Canadá, mas por enquanto é um lançamento exclusivo da marca Scania, um lançamento sendo feito aqui no Brasil e em seguida na Europa. O Brasil em primeiro lugar? O Brasil em primeiro lugar. Esse caminhão tem, assim, é a segunda geração do 10x4 que nós estamos trazendo. Nós tínhamos um 10x4 que saiu de produção há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Esse caminhão representa uma evolução importante, ele traz todas as características reforçadas da linha Heavy Tipper, né? E tem uma novidade técnica muito importante, que é o reposicionamento do terceiro eixo direcional, que antes ficava no último posição, era o último eixo, agora é o terceiro eixo. Isso dá uma reforçada bastante interessante. É um eixo Scania, né, não é mais um eixo fornecido por terceiro, quer dizer, com total responsabilidade de projeto e garantia da própria Scania. Então, nós vemos um caminhão bem mais robusto e um caminhão com capacidade de 55 toneladas de carga líquida, quer dizer, é um avanço importantíssimo para esse segmento. O nosso Heavy Tipper 6x4, 8x4, desculpe, tem 44 toneladas de capacidade, então são 11 toneladas a mais. Nós estamos trazendo aí, no caso, no 10x4, a versão com motor 540 cavalos, que é um motor bem novo também, desenvolvido exclusivamente para o Brasil. Quer dizer, as provas mostraram aí, ao longo de mais de 20 mil horas, um custo por tonelada transportada bastante interessante em relação aos caminhões que podem competir nesse nível de carga. Sim, eu vou perguntar algumas coisinhas aí sobre esse comparativo de custo operacional para você. Vocês brigam com quem? Quando você fala que ele leva vantagem, você está comparando ele com veículos rodoviários off-road ou está comparando com os amarelos? Com os amarelos, Roberto. Não existe nenhum veículo rodoviário que tenha essa mesma capacidade de carga hoje, né? Então, nós estamos comparando com os veículos amarelos que têm capacidade de carga semelhante a 55 toneladas. Certo. Então, você recomenda comprar um Heavy Tipper Scania 10x4? Claro, porque eu trabalho na Scania, eu recomendo sempre comprar o 10x4 da Scania, óbvio. Mas sim, tecnicamente ele é uma excelente solução, e se você pega para aplicações aí onde tem um ciclo curto de trabalho, onde existem muitos ciclos no mesmo período, né? É um caminhão que tem alta capacidade de carga e grande mobilidade. Então, você tem um ganho não só pelo custo por tonelada transportada em função da redução do consumo e do investimento inicial, mas você tem também um ganho por mais operações durante o mesmo período de tempo em função de ciclos mais curtos. Tá certo. E aí que está a grande vantagem? Essas são as principais vantagens, né? As vantagens são efetivamente a redução do custo por tonelada transportada e também o aumento da rentabilidade do operador em função da maior operação, maior quantidade de carga transportada no mesmo período de tempo. Tá, eu tenho duas dúvidas. Uma é com relação a quando que é mais interessante para o operador ter um caminhão Scania ao invés de um caminhão da linha amarela que poderia já transportar até um volume maior de carga. Essa é a primeira. Principalmente no caso de aplicação dedicada. Se você tem uma aplicação bastante dedicada à movimentação de carga por um período longo,
de um tipo de carga só, o 10x4 é um investimento mais racional. A linha amarela, ela pode ter múltiplos usos, mas o custo é muito mais alto. Então, você tem capacidade de levar diversos produtos, cargas mais altas, mas tem menos mobilidade e um investimento inicial muito alto. Então, a maior parte das aplicações que nós temos no Brasil, que é movimentação de estéreo, principalmente, o 10x4 tem uma grande vantagem. Tá, hoje, eu imagino que a Scania até tenha condições de nadar de braçada nesse mercado, porque está com um produto mais adequado para isso. Mas para o ano que vem a gente já está vendo que vai chegar uma Tatra com caminhões 6x6, 8x8, que eles estão prometendo para atuar nesse mesmo segmento. Afinal, qual que é o tamanho desse mercado para computar a Scania crescendo, né? Vocês aumentando o número de vendas, computar um novo player, enfim, qual que é o posicionamento que vocês estão buscando também? Gustavo, a estimativa nossa, porque não existem dados muito concretos, já que esse caminhão não é um caminhão que é emplacado, né? Ele é uma máquina. E aí você tem algumas informações da BIMAC, não é uma informação assim que você pode ter como emplacamento. Mas a estimativa é entre 500 a 800 caminhões por ano no Brasil, nessa faixa de carga. Se você somar o valor da aquisição, dá uma bela graninha, né, cara? Dá. É um nicho bastante interessante, desde que tenha um produto que seja confiável, né? Porque esse segmento, ele tem disposição de investimento, para fazer mais investimentos mais altos que no segmento rodoviário, mas é muito mais exigente com relação à disponibilidade do caminhão. Então, além de o caminhão por si ser bom na entrega, como custo por tonelada, como eu falei, ele tem que ter uma confiabilidade bem alta para ter, durante um período de vida de 3 a 5 anos, alta disponibilidade, e aí que o bicho pega. Para ter alta disponibilidade tem que ser um caminhão bastante robusto, uma infraestrutura de serviço bastante boa, né, para poder dar manutenção no próprio site, a um custo competitivo, no momento certo. Esses caminhões trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a parte da gestão da operação e manutenção é também tão importante ou mais do que o veículo em si no momento da aquisição. No caso dessa manutenção, é o cliente que vai ter a equipe dele lá dentro e você treina ele, ou você tem enfim, o seu mecânico lá dentro do site do cliente para fazer esses reparos, né? Nós temos um leque bastante grande de possibilidades para os nossos clientes, desde a entrega pura e simples do caminhão e toda a manutenção por responsabilidade dele, né? Ele simplesmente comprando peças de nós, ou até a operação integral de manutenção no site, né? Nós temos, então, a possibilidade de colocar uma oficina dedicada dentro das instalações dele, com mecânico, estoque de peça ferramental, e dar manutenção completa em todos os caminhões dele, cobrando um custo fixo ou um custo por tonelada transportada. No Brasil, a tendência em mineração é mais a segunda, né? Poucas empresas de mineração adotam a primeira opção, mesmo porque tem a cultura da linha amarela, que já há muitos anos ou décadas trabalha assim. Então, nós também temos a ampla possibilidade de atendê-lo totalmente no local da operação. Tá. Me dá uma ordem de grandeza, qual é o preço de aquisição desse produto, do RapTipper? Do 10x4. Do 10x4. E o seguinte, o TCO dele em comparação com o amarelo. Olha, o preço inicial... Qual é a vantagem dele? Ele ganha em quanto? O preço inicial de aquisição do 10x4 na sua versão básica é R$950 mil hoje. Tá? Uma pechincha. Se você for comparar com o competidor mais próximo da linha amarela, que é $1,5 milhão é bastante barato. Tudo depende do referencial. Sim. O TCO, portanto, ele é muitas vezes melhor, porque o valor inicial de aquisição é brutalmente diferente de uma opção da opção outra. Tá certo. Você disse que o tamanho do mercado é de 800 unidades ano, uma estimativa, né, não é um número preciso, mas a Scania pode tomar conta de qual volume dentro dessas 800 unidades? Se deixarem das 800. O produto é bom para isso.
né? Obviamente que tem concorrentes, nem todas as empresas mineradoras ou prestadores de serviço optam por um caminhão rodoviário aplicado em off-road, se bem que o nosso caminhão XT foi um caminhão projetado para aplicação off-road, ele já não é mais um derivado rodoviário, ele já nasceu para ser de aplicação fora de estrada, por isso que tem o nome da linha Heavy Tipper, justamente porque nós partimos sim do passado, onde o nosso caminhão off-road era uma derivação do rodoviário, e a evolução no HT foi justamente reprojetar o caminhão inteiro para aplicações off-road, não só mineração, mas a parte de cana-de-açúcar e florestal também. Então, nós temos outros concorrentes que vão vir, nem todos os mineradores, como eu falava, vão optar por um caminhão nesse perfil. Ele é dedicado a essa operação, tem muitos mineradores que aproveitam caminhões de maior capacidade para fazer essa operação, já que na outra ponta ele tem ociosidade, então tem muito caminhão amarelo que é aplicado para carregar minério com 80, 90 toneladas, né? Mas ele não é 100% utilizado, ele tem uma janela de ociosidade, eles usam essa janela de ociosidade para fazer um serviço de menos carga, se bem que não é o ideal. Então, em serviços dedicados, nós temos condições de conquistar uma grande parcela do mercado, mas não 100% por causa dessa utilização marginal dos caminhões amarelos e também novos concorrentes, como mencionou, que vão vir. Tá, mas esperamos ter a maior parte do segmento, com certeza. E essas aplicações que para eles seriam em paralelo? Vamos falar de obras civis pesadas, vamos falar de madeira, vamos falar de cana. Você pode ver alguns nichos para a Heavy Tipper nessas aplicações? 10x4 já é difícil. O 8x4 Heavy Tipper, sim. Esse tem um potencial importante em mineração e floresta. Em floresta e cana, mas o 10x4 é mais difícil. Um caminhão de 55 toneladas é mais dedicado à mineração. Munhoz, me fala o seguinte: vocês lançaram esse produto agora em plena pandemia. Em que a pandemia ajudou ou atrapalhou vocês? Além de transferir o evento de presencial para virtual, que é a alteração mais óbvia, tá? Em que a pandemia afetou o teu lançamento? Atrasou, obrigou uma nova data, atrapalhou o processo de treinamento, negociação, em quê? Olha, Roberto, analisando tudo que aconteceu até hoje com o desenvolvimento do 10x4 no Brasil, eu acho que a pandemia só ajudou, não atrapalhou em nada. Nós não tivemos atraso de fornecedor nenhum, nem na produção nossa. Nós estávamos programados para fazer esse lançamento aqui em setembro, outubro, desde o começo, desde o ano passado, e ele aconteceu como previsto. E digo que nos ajudou por causa exatamente do lançamento que você mencionou, Roberto. Um evento desse tipo, se fosse presencial, nós teríamos aí a participação de uns 30, 40 pessoas, de uns 20 clientes diferentes. Porque as grandes empresas de mineração, como a Scania, como outras grandes empresas, já têm um ambiente de compliance muito duro, né? E é difícil você fazer essas empresas aceitarem que seus funcionários venham a um lançamento onde existe certas regalias advindas do lançamento, um jantar, um almoço, nem digo passagem aérea, que faz tempo que eles não aceitam passagem aérea, mas uma hospedagem. Isso já não se aceita. Então, nós teríamos uma restrição grande de presença no lançamento se ele fosse presencial. Em sendo virtual, nós tivemos 95 pessoas assistindo de 48 clientes diferentes do Brasil. Então, nós tivemos uma presença muito maior no evento virtual em função dessa questão de compliance do que teríamos num evento presencial. Então, nós acabamos tendo um benefício em função da pandemia ao invés de outra situação. Você está colocando um componente novo nessa discussão. Você é o primeiro a dizer, assim, pelo menos que eu escuto, que a razão do evento virtual não é a pandemia, é o compliance. Não, a participação nos eventos presenciais fica restrita em função do compliance. Então, mas para clientes desse segmento, né? Para clientes dessas grandes corporações, onde o tema compliance é bastante presente. Então,
para o evento presencial, nós teríamos menos participantes em função do compliance com as normas estipuladas pelas grandes corporações. Como o evento foi virtual, eles ficaram livres do compliance, porque eles estavam sentados no escritório deles, assistindo o lançamento. Então, muito mais gente pôde participar por ser virtual. É isso que eu coloquei e afirmei. E isso aconteceu realmente. Então, nós tivemos aí testemunhas que, puxa, que bom que foi virtual, que eu pude presenciar, eu pude ver, eu pude ouvir testemunhos, eu pude saber do produto, porque se fosse presencial, eu não poderia ter ido em função das regras de compliance da minha empresa. Tá certo. Essas regras de compliance nessa categoria, então, devem ser mais severas, porque quando você faz eventos para veículos rodoviários ou mais, vamos dizer assim, normais, né? Você não tem esse problema de frequência de cliente, né? Não, então, porque a gente faz de rodoviários também, nós temos uma participação muito menor de grandes corporações no segmento rodoviário e muito menor ainda de corporações multinacionais no segmento rodoviário. Na mineração é o oposto, grandes corporações multinacionais que estão impregnadas aí há tempos já de uma regulamentação estrita de compliance que leva a essas situações que eu apresentei. Qual que é o perfil de negociação com essas grandes corporações multinacionais? Eles procuram as linhas de financiamento, é um cliente que chega e compra 10 caminhões à vista. Como que é a negociação com eles? Gustavo, depende do cliente e da situação, né? Mas uma boa parte deles compram à vista, né? Um prazo curto de pagamento, eles têm caixa suficiente e eles entendem esse investimento ser pequeno, né? Eles estão acostumados a fazer investimento em máquinas de 3 milhões de dólares, 5 milhões de dólares. Quando você chega para ele com um caminhão que custa 200 mil dólares, ele fala um só? Ou como é que é? Tá aqui. Então a ordem de grandeza facilita esse pagamento à vista. E os outros recorrem a financiamento normal, CDC ou Finame, depende do custo do financiamento no momento. Agora, tem muitos prestadores de serviço no segmento, né? Nós não podemos deixar de esquecer que não são só as grandes mineradoras que compram. Nós temos muitas empresas nacionais prestadoras de serviço para mineração. E essas, sim, compram, na sua maioria, através de financiamento. Tá certo. Vocês lançaram recentemente, renovaram a linha inteira, o portfólio completo, tá certo? E uma parte desses lançamentos foi sendo distribuída no calendário, né? O último foi esse daí. Agora, se a gente considerar 2020, desde o começo, você também lançou o seu chaveirinho, né? Que é o seu caminhão com motor de 7 litros. Isso foi lá em 2018, isso. Você apresentou ele lá, mas ele não estava disponível para compra de imediato. Isso. O que você pode falar para a gente sobre o comportamento deles no mercado? O caminhão é excelente, uma performance maravilhosa. Infelizmente, nós temos muito poucos caminhões vendidos. Esse caminhão foi muito duramente afetado pela desvalorização cambial que nós tivemos, né? Um conteúdo importado alto. Nós tivemos que aplicar um reajuste bastante grande no preço final e inviabilizou a comercialização praticamente desse caminhão. Mas os vendidos antes da desvalorização vêm apresentando excelente resultado, tanto em economia de combustível, quanto em disponibilidade. Aproveitando esse gancho, então, né, da questão da desvalorização cambial, né, de atrapalhar esse segmento, a gente não está vendo, eu não vejo nenhum economista, ninguém falar num horizonte melhor de valorização do real, né, de perder essa margem enorme, né, do real para o dólar ou para o euro, enfim. Qual que é o tamanho do impacto para a operação da Scania? Pode tirar esse produto do portfólio aqui no Brasil, o fator cambial? Pode sim. Se nós não conseguimos desenvolver fornecedores locais a um custo competitivo, não tem alternativa. Nós não temos alternativa, né? Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive no Brasil hoje, né?
Não só caminhão, né? A gente vê... Não, sem dúvidas. Se você for numa loja de eletrodomésticos, você já vê que metade do que existia desapareceu. Sim. Né? Se você vai numa loja de produtos de material de construção, também, muita coisa já sumiu. A importação se tornou proibitiva no Brasil, e tudo que tem componente importado também arca com as consequências. E é bom lembrar que caminhão, qualquer um, Scania ou como qualquer automóvel, embora declare ter componentes nacionais de um certo nível, quando você entra no detalhe de que esses componentes nacionais são comprados no Brasil, mas dentro deles também tem um alto conteúdo importado, você tem uma bola de neve aí que não aparece quando eu declaro meu nível de importação, mas está por trás do conteúdo importado que é comprado no Brasil, mas que dentro dele também tem um conteúdo importado importante. E isso vem afetando todas as empresas, todas as montadoras. Então, hoje, o grande briga é a corrida por fornecedores. Certo. Essa questão, ela afeta principalmente o leve ou afeta a tua linha inteira na mesma proporção? Mais os leves do que os pesados. Mais os leves que os pesados. Porque a estrutura do produto, você sabe, é modular, tem muita parte comum entre os nossos modelos, né? Então, eu não tenho um desenvolvimento específico para a linha média. Eu tenho um desenvolvimento que abrange todos os produtos Scania através do sistema modular. Como o valor final do produto é bem menor no caminhão semipesado em relação ao pesado, o impacto no semipesado é muito mais significativo do que num caminhão de um preço bem mais alto. Tá, e vocês estão montando ou vão montar, planejam algum processo mais intensivo de localização de componentes? Já vem sendo feito, Roberto. Eu não sei o sucesso que isso vai ter, porque depende de ter fornecedores, ter disposição de investimento, porque o fornecedor tem que fazer investimento para desenvolvimento. Então, já que se intensificou em muito o processo de localização, é verdade, sim, está acontecendo, mas o sucesso disso aí depende da resposta dos fornecedores. Tem muito fornecedor que saiu do Brasil aí na crise da pandemia, fechou as portas. Fornecedor? Fornecedores pequenos e médios não aguentaram o tranco, não. Nós, indústria automobilística, nós financiamos muito pequenos e médios fornecedores durante a pandemia para eles sobreviverem. O futuro a médio prazo, então, pode ser quase tenebroso? Não é tenebroso, Roberto, mas é uma situação difícil, né? Nós temos aí um dólar que não cede, como o Gustavo falou, não tem perspectivas de ceder. Pelo que eu leio, a gente vê dos economistas, essa questão do dólar está muito atrelada à taxa de juros brasileira, que como caiu muito, teve uma saída brutal de capitais estrangeiros do Brasil, isso fez com que o dólar explodisse. Enquanto a taxa de juros for baixa desse jeito, não vai atrair capital externo e a tendência é o dólar se manter do jeito que está, já que o governo já mostrou claramente que não tem a disposição de fazer grandes investimentos para reduzir a taxa cambial. Então, a situação parece que é estável nesse nível, e nesse nível existem sim dificuldades com tudo que é importado. Como a inflação é baixa e você tem um impacto no teu custo muito alto, você não consegue repassar para o produto todo. Então, ou você ganha produtividade para compensar, ou você para com esse produto, ou sai do mercado. Então, você também está torcendo para chegar logo 1º de janeiro de 2023? Não, eu diria que eu estou torcendo para a situação econômica se estabilizar. Aí sim, né? Todo mundo sabe das reformas, eu torço porque a reforma aconteça independente do calendário político brasileiro, para que a gente tenha uma economia bem fundamentada e que dê condições de todo mundo trabalhar de forma positiva. Diante de uma situação complexa como essa, talvez eu imagino que impacte até no planejamento, né, das montadoras, inclusive da Scania. Aonde que vale a pena manter investimentos ou tirar o pé em alguns casos? Porque toda montadora, no caso de vocês também têm os ciclos de investimentos, mas dentro de um planejamento, né? Que tipo de produto que vocês, de repente, podem tirar o pé ou acelerar? Você acha que, sei lá, caminhão a gás, de repente, vale a pena ir apostar mais? Enfim, o que vale a pena acelerar? Então,
Em termos de investimento, a Scania não postergou absolutamente nenhum investimento, né? Outras empresas já anunciaram postergação de investimentos. A Fávea trabalha numa postergação da introdução da Conama 8, se não me engano, né? P8, justamente para retardar investimentos na localização de produtos Euro 6. Nós já temos a maior parte dos investimentos feitos, né, no desenvolvimento do produto para ser aplicado. Obviamente que ainda faltam alguns investimentos aí em termos de normatização local, normas locais, que não são significativas. Então, não houve da nossa parte até agora nenhuma postergação de investimento. Mas é óbvio, né, se uma empresa precisa fazer grandes investimentos, ela vai ver o cenário macroeconômico hoje e nos próximos 5, 10 anos, já que os ciclos são largos, né? Não se investe na automobilística para 1, 2 anos, a gente investe para 5, 7, caminhões, então, mais longo ainda. Nessa questão, a Scania aposta no Brasil, acredita no Brasil, volume importante de mercado, o Brasil continua sendo o nosso primeiro mercado em termos de vendas de caminhões no mundo. Então, de forma nenhuma se pensou em postergar investimento aqui no Brasil. Tá, e você como diretor comercial, você mexe com caminhões e mexe com ônibus, tá? Quando que a tecnologia que está nos caminhões agora, que chegou agora, vai ser reproduzida na oferta dos produtos de ônibus? Roberto, a única coisa que está faltando migrar para os ônibus, no nosso caso, são os novos motores. O resto é tudo igual já. Toda a tecnologia de segurança que está disponível no caminhão está disponível no ônibus, né? Toda a sofisticação de caixa de câmbio, com novos retarders, tudo isso já está disponível para o ônibus também. O único ponto que não é comum ainda são os novos motores que já estão aplicados nos caminhões e ainda não estão nos ônibus, estão em processo, vamos dizer assim. Tá, você sabe muito bem que o Scania é um objeto de desejo, é um sonho de um motorista comum, né? Um cara que trabalha com caminhão e você falar para ele possibilidade de dirigir um Scania, no mínimo ele vai abrir um sorriso. Tal. Agora, está cada vez mais difícil um autônomo comprar um caminhão, né? Desse porte, né? De qualquer marca, né? De qualquer marca. O que você pode fazer, o que a Scania pode fazer para controlar um pouco esse desequilíbrio? Ou é uma coisa que não há o que fazer? Não, nós procuramos investir e desenvolver o caminhão para ele se tornar cada vez com menor custo operacional, maior rentabilidade. Isso viabiliza cada vez para mais clientes a aquisição do nosso caminhão. Com o financiamento nas taxas que tem hoje, se tornou muito mais acessível o caminhão para um autônomo do que era há alguns anos atrás, né? Então, hoje ele tem uma condição de entrada favorecida, e se ele tem uma solução que tem um custo por quilômetro mais baixo, economiza não só no combustível, mas na manutenção também, como é o nosso caso, através dos programas flexíveis, onde ele faz a manutenção de acordo com a aplicação. Além do que ele só paga se roda, então você abre mais o leque para mais clientes de diferentes classes econômicas terem acesso ao caminhão, né? A questão está na outra ponta agora, não é no custo, a questão está no frete que ele vende. O autônomo dificilmente hoje tem entrada direta nos grandes contratos de frete. Tem sempre um intermediário na frente. Levando... sempre intermediário, ele paga sempre um pedágio. Isso aí dificulta a sobrevivência ou o crescimento dos caminhoneiros pequenos. Então, aí a gente já não pode fazer muita coisa, porque independe, nós não temos um instrumento como chegar lá. O que a gente valoriza sempre foi o caminhoneiro, o nosso cliente de fé, como você falou, de coração, nós prezamos muito esse cliente, e nós fazemos o possível para promovê-lo. Exemplo disso foi a série Heróis da Estrada que nós lançamos no final de julho, um sucesso, uma edição limitada de 350 unidades, que tem o objetivo principal homenagear o herói da estrada, que são os motoristas, que são os nossos clientes de coração, de fé.
Então, nós fazemos todo o esforço de comunicação e de produto para valorizar essa profissão há muito tempo. Você sabe disso, Roberto, há quanto tempo a Scania vem promovendo esse tipo de cliente, dedicando tempo, relação, investimento para promover o nosso caminhoneiro. Agora, com relação à receita, aí fica difícil, a gente não consegue interferir muito no processo diretamente. Mas é uma pena que eles não possam ter mais aderência aos nossos produtos, nossos e da concorrência, porque são trabalhadores incansáveis e carregam aí, como a gente viu durante a pandemia, esse Brasil nas costas. O meu ponto aqui está dando... Meu ponto, Biagini está mandando uma observação importante nessa questão. A edição especial Heróis da Estrada, nós desenhamos para o caminhoneiro. Não vendemos caminhão em mais de 2 unidades para o mesmo cliente. Então, os 350 caminhões foram vendidos para perto de 320 clientes, pequenos e médios, autônomos, porque era para ele que nós fizemos o caminhão. Desenvolvemos um sistema de financiamento especial, onde aqueles 6 meses de carência que todo mundo fala, eram 6 meses de carências efetivo. Porque nos 6 meses de carência, o banco cobra no fim do 3º mês a parcela de juros do financiamento e no fim do 6º mês outra parcela de juros. No sistema de financiamento que nós desenhamos para o autônomo, ele ficava 6 meses sem pagar nada, ou seja, ele fazia frete durante 6 meses para acumular receita para fazer frente às taxas de licenciamento, e poder começar a pagar as parcelas. Desenvolvemos um seguro especial para ele, porque o médio e grande não faz seguro de casco. Quem faz seguro de casco é o pequeno autônomo. Um seguro de casco parcelado em 10 vezes, também que é inédito no Brasil. Então, nós desenhamos a edição especial da estrada para ele autônomo, e tivemos grande sucesso. Vendemos tudo rapidamente, porque eles entendem que um caminhão moderno, bem equipado, sofisticado, rende mais, diminui o seu custo e aumenta a rentabilidade. Quando eles podem ter uma janela de acesso, eles aderem ao produto. Olha, se a gente olhar alguns exemplos que estão acontecendo em cima de caminhões elétricos, algumas propostas que estão tendo de outros fabricantes, não caberia para vocês, talvez, buscar uma oportunidade para tornar realidade aquele caminhão bonitinho que está na capa do folder, né, da aplicação urbana, buscar alguma oferta com esse diferencial de combustível, alguma coisa assim? O gás ou um elétrico? Nós lançamos na Europa, semana passada, a nova geração de caminhões elétricos, né? Os e-trucks da Scania, tanto híbridos quanto elétrico puro, para exatamente essa aplicação urbana. Nós estamos pensando em fazer alguma coisa com os caminhões a diesel, mais voltado para esse público, mas como eu te disse, a elasticidade de renda do urbano é muito menor que a elasticidade de renda do rodoviário, né? Se você acha que um frete São Paulo-Recife é baixo, pega um de Osasco para Guarulhos. Osasco pra, o nível de ajuste necessário para o urbano é muito maior do que o nível de ajuste do rodoviário, em função da renda ser muito menor e muito mais pulverizada. Ele faz muitos pequenos fretes para poder ter renda, e tem uma instabilidade muito grande na sua renda. O rodoviário ele faz bem menos fretes com maior estabilidade, porque são relações mais duradouras, longas. O urbano, 90% é spot. Agora, voltando por exemplo, a esse exemplo dos elétricos, o pessoal que está vendendo agora, tá? Caminhão importado chinês, certo? Está focando em grandes clientes, gente que está comprando à vista, certo? Porque esse pessoal, eles precisam, tem a questão de bolsa, tem a questão da imagem, reflete do caminhão, tem um compromisso legal até de reduzir. É a galera que tem obrigação com compromisso de relatório de sustentabilidade.
esse pessoal que tem que investir, independente de testar o veículo ou não. Não caberia aí uma oportunidade, uma brechinha para vocês entrarem aí? É uma boa sugestão, Roberto. No elétrico nós não temos nenhuma experiência, não sei como é que isso vai se desenvolver, nós precisamos estudar a respeito ainda, né? Vai levar uns par de anos ainda para chegar essa realidade aqui. Mas nos caminhões com combustível alternativo para esse segmento, pode ser uma alternativa assim que nós podemos estudar, é uma boa sugestão. Vamos ver como é que isso pode se resolver. E a questão aí é viabilizar a sobrevivência dele num investimento maior. O que pode acontecer, uma alternativa, indo na tua linha, Roberto, as grandes empresas hoje que contratam grandes outras empresas de transporte, que por sua vez subcontratam os autônomos, essas grandes empresas embarcadoras, elas podem desenvolver um interesse por ter algum tipo de relação mais intensa com os autônomos, desde que exista da nossa parte também alguma trava aí no meio do caminho. Vamos desenvolver essa ideia, Roberto, depois eu te pago o royalty. Tá bom. Fala pro Márcio. Tá bom. Bom, duas coisas. Não, uma só para pontuar que acho bastante interessante essa relação com o autônomo, porque a gente recebe um fluxo de comentários absurdo de caminhoneiros e pessoas do setor cobrando ações para o autônomo, independente deles terem acesso ou não a comprar os produtos, mas eles cobram esse tipo de ação e comunicação. E então é impressionante como faz falta e vocês conseguiram atender nesse caso, né? Mas eu queria voltar então à questão do ônibus, né, que o Roberto abordou um pouquinho antes. Qual que foi o impacto da pandemia nos negócios de ônibus da Scania? Porque a gente viu que uma série de empresas fechou as operações ou parou de operar durante a pandemia e de repente ia tentar voltar alguns meses depois. Isso aconteceu em linhas urbanas, rodoviárias, em várias praças do Brasil. Gustavo, se houve problema em algum lugar, foi no setor de ônibus. Aí sim a pandemia foi trágico. Nós passamos quase 40 dias com 10% da frota de ônibus rodoviária brasileira rodando, 90% parada. Hoje nós temos muitos ônibus como caminhões conectados. Então a gente acompanha a quilometragem média desses caminhões e ônibus todo dia. Então a gente tem a curva, né? O ônibus rodoviário conectado em média da Scania, a gente tinha uma média de 11 a 12 mil quilômetros por mês, em média, né? Bateu 800 quilômetros no auge da pandemia. Hoje nós estamos aí com 4 mil, 5 mil quilômetros mês. Então você ainda tem um espaço enorme de crescimento para chegar no nível pré-pandemia. O segmento continua sofrendo muito. O rodoviário, acho que mais que o urbano ainda, porque o urbano, assim que o comércio começou a abrir, assim que o pessoal tem que ir de casa ao trabalho, do trabalho em casa, então voltou ao ônibus. A frota hoje urbana está com, acho que 80%, 90% de ocupação em média no Brasil, mas ônibus rodoviário, a coisa é muito dura ainda, muito dura. E vai demorar vários meses para retomar o normal. A única melhora dessa quilometragem média rodada por mês vem fundamentalmente do segmento de não é aluguel de ônibus, é de fretamento. Porque as indústrias voltaram, mas todo mundo já tinha contrato de fretamento, então não seriam necessários mais ônibus só pela volta das indústrias, porque todas as indústrias voltaram com a necessária segurança higiênica. E no transporte você tem que zelar pelo distanciamento entre pessoas. Então todas as empresas tiveram que contratar mais ônibus de fretamento para transportar a mesma quantidade de funcionários. E daí vem a venda adicional que está sendo feita de ônibus rodoviário, fundamentalmente para aplicação de fretamento. No caso de clientes que tenham financiado alguma coisa, enfim, que estivessem em negociações com vocês, eles procuraram vocês para falar, olha, não dá para pagar agora, a gente pode voltar a negociar daqui 3 meses, 6 meses. Como que
foi esse ajuste entre Scania e cliente para ninguém sair perdendo, né? Aliás, perder acho que todo mundo sai um pouco, mas diminuir as perdas de ambos os lados. Então, o BNDES abriu lá no começo da pandemia a possibilidade de ficar 3 meses, fazer um alívio por 3 meses de pagamento e jogar essas 3 parcelas no final do contrato. Obviamente, nós também estendemos aos nossos clientes Finame isso e mais, estendemos a possibilidade de fazer a mesma coisa nos clientes que tinham feito compras de ônibus por CDC. Tivemos aí 50%, 60% de aderência, ou seja, 50% ou 60% dos clientes que tinham caminhões financiados pelo banco, do ônibus financiado pelo Banco Scania, aderiram a esse waiver de 3 meses, né? O BNDES ainda não renovou, está terminando agora, né? O prazo de 3 meses. Nós estamos esperando ver se o BNDES vai por mais 3 meses, que para ônibus especificamente, isso ainda se faz necessário. Para caminhão e não mais, caminhões voltou já a um bom nível de atividade, mas ônibus, se depender do meu voto, eu votaria por mais 3 meses, porque a situação é muito difícil, o caixa deles tiveram que, por não voltar, o custo de manter o quadro de funcionários é muito alto, acabaram fazendo demissões maciças, um custo de demissão altíssimo, então o caixa é muito prejudicado, o nível de operação gera prejuízo contínuo, então a situação de ônibus rodoviária continua merecendo muito cuidado aí, muita atenção de todos os segmentos. Quer dizer, nesse caso aí, essa carência de 3 meses é claramente insuficiente. Exatamente. 6 meses, por exemplo, seria bom? Eu acredito que mais 3 meses para ver se a coisa vai gradativamente melhorando. Hoje existe um temor muito grande de viagens e turismo, né? Hoje as viagens são feitas estritamente necessárias, então ninguém sai aqui, vou passar o fim de semana lá para ver minha família. A decisão primária é ficar em casa, então não basta só a economia melhorar, mas o nível de confiança da população em viajar tem que voltar. Isso ainda não está no horizonte. Embora a gente tenha visto aí grandes empresas fazendo excelentes movimentos para higienização do ônibus, cuidado e segurança, a confiança do passageiro não está no mesmo nível anterior. Então, o nível de passageiros cai muito. Os ônibus têm que viajar com menos passageiro transportado para manter distanciamento. Então, o custo por passageiro transportado sobe. Como? Está todo mundo dizendo que o povo decretou o fim do confinamento por conta própria, né? Porque não existe uma orientação para abrir. Olha as praias. A praia, fim de semana último aí foi lamentável. Bom, uma coisa que é comum entre as montadoras, né? Todas, acho que inclusive até a Scania, todo mundo desenvolve algumas áreas estratégicas para fomentar negócio, para vender. Então, por exemplo, é normal que se tenha uma área de sistemas de mobilidade, onde você vai estudar, sei lá, BRTs, coisas assim, para colocar os ônibus nessas linhas para vender. Houve a criação de alguma área, sei lá, negócios na pandemia, enfim, para recuperar o que houve de perdas? Houve essa necessidade ou ainda não? Não, Gustavo, nós não criamos nenhuma área nova de negócios. Nós continuamos a acelerar a questão de sustentabilidade. Durante a pandemia, a expectativa primária rápida era que parava tudo, né? Todo mundo dava prioridade à redução de custos, a pôr a discussão em mais coisas básicas, mas a questão de sustentabilidade continuou firme, tanto de embarcadores como de transportadores, e aí tem um grande movimento importante começando, né? Nós começamos um movimento de sustentabilidade e busca por combustíveis alternativos por parte dos embarcadores, como você tinha falado antes, que tem compromisso com sustentabilidade, firmaram o Acordo de Paris. Então, essas grandes embarcadoras começaram a puxar o processo, mas agora a gente já vê várias empresas de transporte que vêm num combustível alternativo diferencial para vender para os seus clientes. Então, nós já temos transportadoras comprando caminhões, e aí partindo para oferecer para os seus embarcadores, mais diversos tipos, uma solução mais sustentável ambientalmente, uma vez que o caminhão tem se provado sustentável economicamente também, que era o nosso discurso inicial. Hoje os clientes estão comprovando que o nosso discurso é realidade. Então, é possível a aquisição, embora o valor inicial seja mais alto que o diesel, porque o custo operacional, em função do preço do
do gás e também da eficiência do caminhão, ele se paga ao longo do tempo. Então, dentro dessa circunstância, eles começaram a adquirir caminhões com combustível alternativo para oferecer um frete sustentável. Uma vez que a pandemia despertou mais ainda interesse, eu acredito que no mundo inteiro, para o tema de sustentabilidade ambiental. Quer dizer, vocês têm aí dentro uma comprovação dessa experiência, né? Vocês mesmos, porque vocês conseguem comprovar viabilidade do gás, mas do álcool não dá, né? A tua proposta do álcool somente por questão institucional, né? Exatamente. O álcool, para veículos pesados no Brasil, acabou, morreu. Nós tínhamos, até pouco tempo atrás, alguns ônibus rodando de São Paulo ainda, e 2 caminhões rodando, já não tem mais nenhum. Não tem mais nenhum. O álcool, o etanol para transporte pesado, da estrutura de custos do Brasil e o rendimento térmico que o motor tem diesel operando a etanol, ele é inviável. Desde os tempos do álcool aditivado, que vocês fizeram muita coisa com isso daí, lá atrás, né? Essa foi uma insistência que jogou muitos euros pela taxa de vidro, né? Muitos. Mas isso é passado, página virada. Nosso combustível alternativo agora, principal, é o biometano. Esse é a grande vocação do país. É um combustível renovável, verde, de várias fontes, todas elas lixo. Né? Então, qualquer lixo orgânico vira biometano. Então, nós vemos aí uma solução potente para o Brasil, o caminhão a gás rodando com biometano. Ô, Silvio, a gente conseguiu falar com você aqui quase 1 hora e não falamos de futebol, hein? É lógico, o Santos vai indo muito bem, você não quis falar disso comigo, né? Olha, estamos invictos. Tá certo que a gente não tem ganho, mas não perdemos também, já é um grande avanço. Tá certo. Vamos resolver aí a nossa questão na FIFA e voltar ao normal. Exatamente. Bom, então acho que a continuidade desse papo vai ser lá no canal 7x1, que é um canal que eu tenho sobre futebol, e dá para a gente falar bastante coisa aí sobre Santos, o maior do mundo, e vários outros temas aí relacionados ao futebol. A gente fala com prazer de futebol. Não é a minha especialidade, mas eu dou uma olhada de vez em quando. Mas a gente fala sobre a ótica do torcedor sempre, então tá valendo. Então é isso aí. Silvio, eu queria agradecer a sua presença, queria deixar a oportunidade para você deixar uma mensagem final antes do encerramento aqui. O Gustavo, aí, o pessoal que assiste a MTED, nós continuamos em pandemia, ou seja, os cuidados com a saúde devem ser preservados a todo custo. Essa é a nossa preocupação como empresa, a minha preocupação como pessoa. Nós temos que passar ilesos, e para passar ilesos nós temos que cuidar de acordo com as recomendações da nossa saúde e da saúde dos nossos colegas, colaboradores e familiares. Essa é a primeira recomendação. A segunda, a sustentabilidade é fundamental. A pandemia vem mostrando os incêndios. Nós temos todos os dias vários exemplos de que nós temos que cuidar desse planetinha que a gente vive, e para isso a sustentabilidade é fundamental, e todos nós devemos estar todo dia prestando atenção em todos os aspectos da sustentabilidade. É isso aí. Então, eu queria agradecer a sua presença, Silvio Roberto também. E para você que chegou até o final dessa entrevista, muito obrigado. Deixe o seu comentário, a entrevista foi muito boa, muitos temas importantes, então comenta aí o que você achou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, marque o sino para receber as atualizações, e até o próximo vídeo. Tá certo, Silvio. Grande abraço, até a próxima. Grande abraço para vocês e ouvintes da MTED. Um abração, obrigado pela participação. Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre algumas particularidades dos rolamentos Meritor. Nesse vídeo, veremos algumas dicas de montagem e orientações para maior durabilidade dos rolamentos, além de outras dicas que certamente ajudarão vocês no dia a dia. Vem com a gente! Rolamento é um componente de precisão que exige alta qualidade de fabricação. Portanto, a sua instalação exige cuidados especiais. É importante não desembalar o rolamento antes do uso. O posto de trabalho deve estar limpo, livre de contaminações.
Montagem. Rolamento é um dos principais componentes do eixo diferencial, sendo necessária a ferramenta dispositivo adequado na sua montagem. A montagem recomendada é feita através de uma ferramenta especial e uma prensa hidráulica. A Meritor disponibiliza para compra ferramentas especiais através da empresa Specifair, mas você pode adaptar ou fabricá-las. A montagem em uma prensa hidráulica pode ser realizada também com o uso de um tubo adaptado às dimensões do rolamento. Atenção para que o anel a ser acoplado esteja bem apoiado. Apesar da montagem com prensa ser a recomendada, é possível a montagem por choque. Neste caso, a Meritor recomenda a montagem a quente para o cone do rolamento e montagem a frio para a capa do rolamento. O ideal para o aquecimento é utilizar um aparelho de indução, mas pode-se também aquecer o rolamento em óleo quente ou sobre uma simples placa aquecedora. Para ambos os métodos, é fundamental ter controle da temperatura. Para aquecer com uma placa aquecedora, deve-se utilizar um calço entre a placa e o rolamento. A temperatura deve ser monitorada utilizando-se um termômetro infravermelho apontando-se para o anel interno do rolamento até atingir 100 graus Celsius. Para aquecimento com óleo, é de extrema importância que o óleo utilizado para o aquecimento seja um óleo limpo. É importante observar e conservar a limpeza do óleo para usos futuros. O ideal é ter um tanque com óleo limpo apenas para o uso de aquecimento de rolamentos. Deve-se então submergir o rolamento diretamente no óleo, lembrando que a temperatura do óleo não deve ultrapassar os 100 graus Celsius. A temperatura do óleo pode ser monitorada com o uso de um termômetro simples. Após o aquecimento do rolamento, remova o excesso de óleo com um pano limpo. Então, o rolamento pode ser calçado e acoplado no eixo com o uso de um tubo adaptado e um martelo de borracha. Para as capas dos rolamentos, pode-se realizar o resfriamento com gelo seco por alguns minutos ou mantendo a capa em um freezer comum até atingir a temperatura do freezer. O ideal é esfriar a capa até atingir no mínimo 25 graus Celsius a menos que a temperatura ambiente. Após o resfriamento, a capa pode ser acoplada ao alojamento com o uso de um tubo adaptado e um martelo de borracha. Nunca deve se bater diretamente no rolamento. Desferir golpes em uma parte do rolamento, além de danificar o material do rolamento, pode-se danificar a contrapeça devido à montagem desalinhada. Não se deve, em hipótese alguma, aquecer o rolamento com calor direto, exemplo, maçarico. O superaquecimento pode causar deformações e modificações nas propriedades do material. A montagem correta dos rolamentos, assim como o devido ajuste de montagem, garante maior vida útil ao sistema. Sempre que um diferencial é desmontado e montado, é fundamental realizar o ajuste dos componentes a fim de garantir um perfeito contato das engrenagens. Deste modo, se obtém uma maior vida útil das engrenagens e também dos rolamentos. Você pode ver como realizar o ajuste dos diferenciais Meritor no site www.universidademeritor.com.br. Lá você encontrará vídeos ensinando o passo a passo da desmontagem, montagem e ajuste dos diferenciais. É isso aí, pessoal. Esperamos que nós da Meritor tenhamos contribuído com informações úteis para o seu dia a dia. Não esqueçam de acessar a nossa página no Facebook e também o nosso site, meritorserviços.com. Lá vocês podem tirar dúvidas técnicas, além de obter outras informações sobre o mundo Meritor. Fique ligado para mais novidades. Até a próxima!